Salmo 125, versículo de número 1. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito de confiar em Deus. Nós estamos cada dia mais num mundo em que tudo tem pressa. Nós sempre estamos correndo ou atrasado para alguma coisa. Dificilmente a gente tem alguma coisa agendada e quando chega esse compromisso, está tranquilo, chegamos 15 minutos antes, sem correria, dificilmente, porque cada vez mais parece que existem pressões sobre os nossos ombros, seja no nosso trabalho, seja no meio que convivemos, dentro da nossa casa. Então, está sempre com pressa, né? A mãe está sempre correndo porque o filho precisa fazer lição, precisa preparar as coisas, já arrumou o seu material, já fez isso. Em casa ainda acrescenta que você já fez o seu devocional, não fez, já postou, né? Então, e o mundo, no geral, nós estamos sempre correndo com alguma coisa. Mas quando nós vamos para a Bíblia, ela sempre nos ensina a ter paciência. Em vários versículos da Bíblia, ele sempre nos exorta, nos orienta, nos acalma, para que a gente possa parar e respirar. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ah, pastor, mas eu confio em Deus. Eu sei que você confia em Deus, eu também confio. O problema é que nós temos assuntos na nossa vida que nós precisamos acelerar algumas respostas. É aí que a gente não quer aguardar. Então a gente quer fazer com as nossas próprias forças. Salmo 125, 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Amém? Amém ou não? Confiar no Senhor não quer dizer que nós devemos sentar, ficar de braços cruzados e esperar. Não é isso. Mas é uma postura de descansar nele, mesmo em atividade. Eu tenho tal problema para resolver, mas eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele vai me ajudar nesta resposta. E eu preciso aprender a confiar nele, a colocar na mão dele, porque Ele vai me dar uma direção. Amém? Glória a Deus. E quando nós lemos e fala a respeito do monte de Sião, o que acontece no monte de Sião? São como os montes de Sião que não são abalados. Imagina, esses dias nós estávamos num lugar que tinha lá várias montanhas. E quando acontece uma tempestade muito violenta, no monte, numa montanha, num lugar de muita selva assim, cai aquela tempestade. O que acontece com o monte? Nada. Ele não se abala. Não é verdade? Pode cair uma tempestade em cima dele, pode chover horrores. O monte permanece inabalável. Assim, nós precisamos ser como o monte de Sião. Não importam as afrontas, as lutas, as dificuldades que nós estejamos passando. Nós precisamos confiar no Senhor e sermos como o monte de Sião. Não é qualquer vento que deve nos abalar, que vai nos abalar. Nós vamos permanecer confiando nele, porque ele é quem dá a resposta final. Vem dele.
e Ele não perde o seu controle. Amém? As crises vêm, mas a estrutura interna do monte permanece firme. Pode cair uma tempestade em cima do monte, vai molhar, vai arrancar alguns galhos, tudo, mas a estrutura do monte permanece firme e forte. Amém? Amém? Os irmãos acho que estão cansados, hein? Precisamos ter as nossas forças renovadas. Coloca para mim, por favor, Tainá. Isaías 40, 31. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém? Amém, irmãos? Significa que confiar no Senhor nos poupa energia. Confiar no Senhor é quando nós depositamos nele aquilo que nós precisamos, mas nós confiamos no poder do Senhor trabalhar por nós. E aí a gente precisa voar alto, acreditar. Está complicado tudo, mas eu não quero saber. Eu vou para a igreja e eu vou adorar com o fôlego de vida que eu tenho. Eu vou erguer as minhas mãos e vou celebrar ao Senhor. Mas como é que você consegue adorar a Deus com tantos problemas passando? Com falta de dinheiro, com falta de recursos, porque eu voo alto como águia, eu corro, mas não me canso, porque eu tenho confiado no Senhor. É aí que está a chave do negócio. Nós precisamos depositar nele a nossa confiança. É difícil, é complicado, mas se nós não confiarmos, nós seremos abalados facilmente. Quantas pessoas não passam pela igreja? Quantas pessoas nós não vemos que estão numa reunião, num culto, e aí você vai, conversa com elas, aconselha, aí passa algumas semanas, cadê fulano? Aí você encontra com ele e fala assim, pastor, estava passando por uma luta, estava desanimado, e aí, o senhor sabe como que é? Irmão, quem é que não fica desanimado? Quem é que não passa por luta? Se todo mundo que passasse por alguma luta, alguma afronta, não viesse na igreja, não tinha ninguém dentro da igreja, né? A gente só vai para o hospital quando a gente está. Então, se o irmão está desanimado, se o irmão está se sentindo fraco, é aí que ele tem que estar na igreja. Porque a gente precisa tirar forças de onde não tem e acreditar. E buscar ao Senhor, porque quando nós buscamos Ele, e Ele sabe que as nossas forças estão cada vez mais enfraquecidas, Ele fala, peraí, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, olha como é que Ele está. E mesmo assim Ele não me abandona, e Deus olha para tudo isso, Ele nos dá paz. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, não é isso? Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Espera aí, quer dizer que se eu acreditar e eu confiar nele, a minha vida está guardada nas mãos do Pai. É isso mesmo. Quando eu confio em Deus, quando eu deposito nele a minha esperança, Ele fala assim, peraí filho, vem cá. Né? Quando você, quem tem filho, né? Quando ele era pequenininho e você estava entrando num lugar assim, que às vezes tinha cachorro, alguma coisa assim, aí você pegava ele no colo, né? Para proteger a criança, né? Assim, aí você protege e aí você atravessa naquele lugar perigoso para atravessar uma rua. Por quê? Porque você está guardando a sua joia nos seus braços, e é isso que Ele faz com a gente, guarda em perfeita paz, porque nós confiamos nele. Não guarda de qualquer jeito, não, Ele guarda em perfeita paz. Confie no Senhor, Provérbios 3, versículos 5 e o 6 também.
Posso ler? Hum, hum, hum. Travou? Provérbios 3. Então vou ler aqui. Provérbio 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe por que isso, irmãos? Porque quando nós estamos necessitados de alguma coisa, eu acho que você nunca fez isso, só eu. A gente quer fazer do nosso jeito, sim ou não? Né? Quem teve pressa para resolver alguma coisa e foi lá e falou assim, não, vou fazer desse jeito aqui. E aí no final a gente quebra a cara, né? Eu acho que nunca aconteceu com vocês, só comigo, né? E principalmente, né, para os que são casados, como quando a esposa fala assim, não, não faz isso não, né? Parece que elas têm um negócio que elas ficam ali, né? Hoje eu estou com o microfone, né? Mas ela fala assim, se eu fosse você, eu não fazia isso. É melhor fazer ou melhor não fazer? Né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Principalmente se o sacrifício for você. Não é, meu irmão? É amém ou não? Amém ou ai, né? Ai, Jesus. Mas nós precisamos confiar em Deus. Porque quando a gente tenta fazer do nosso jeito, aí Ele tem que mostrar o caminho. Por quê? Porque a gente está indo pelo caminho que a gente acha que vai ser mais rápido, que a resposta vai vir mais rápido. Ele fala assim, mas quem disse que eu estou com pressa de te abençoar? Né? Não, mas se eu fizer isso aqui, vai acontecer tranquilinho. Não, né? Rapidinho, lembrei aqui, né? Se eu fizer assim, vai ser mais rápido. Vou conseguir a minha chave própria. E Deus fala assim, mas quem disse que eu estou com pressa? Quem disse que você não tem que esperar um pouquinho mais? Você fala, Senhor, por quê? Eu falo assim, porque é assim. A gente precisa busque a vontade dEle em tudo que fizer. Ah, não é só em algumas coisas? Não, é em tudo. E Ele vai mostrar o caminho. E aí quando a gente faz as coisas com a direção de Deus e o resultado vem, a gente fica muito satisfeito, sim ou não? A gente fala, meu, não é que deu certo? Né? Porque no final a gente pensa assim, sabe que eu mesmo não estava botando muita fé que esse negócio ia dar certo, e deu certo. Por quê? Porque nós confiamos nele. Quando nós iniciamos aqui o projeto da igreja, parecia, eu era um doido e a pastora, né, assinava embaixo. Aí nós fomos lá, eu e ela, e enchi o meu carro com todo esse piso que estava aqui. O meu carro veio arrastando, lá da Zona Leste, cheio de piso. Aí eu arrumei um rapaz para colocar aqui o piso na época, e aí ele trocou tudo, porque existia um propósito no coração. E Deus falou assim, prepara, muda a cara da igreja, deixa ela arrumadinha. E aí a gente, mas não tem nem dizimista, não tem nem membro na igreja? Não, mas arruma. E aí eu chamei o rapaz para mandar fazer aquela placa lá fora, que é bonita, eu acho bonita, né? Não é bonita, irmãos? Né? Ainda bem, porque foi eu que idealizei ela, foi eu que desenhei ela. Irmãos, tudo que tem aqui na igreja à frente, está tudo desenhado no meu caderno. Por quê? Porque eu desenho, e aí eu oro, e eu falo, é assim, ó. Aí, né, pastora? Está no outro caderno, né, do ano retrasado. E aí está lá o desenho da fachada, como é que eu queria, daí eu mostro para o rapaz. E aí eu chamei o rapaz para fazer. E aí ele foi, nós pagamos, acho que 5, 6 mil reais para fazer aquela placa lá. E aí pintamos a igreja. E aí o rapaz cobrou caro, lembra, para pintar a igreja? Foi eu, né? Uma camiseta, uma bermuda, porque eu estraguei, né, irmãos? Pintei a minha roupa toda. E aí a gente pintou tudo, e aí eu falei, Senhor, e agora? Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele mostrará o caminho que deve seguir. Porque a hora que a gente terminou, nós começamos a campanha dos 40 dias, né?
E durante a campanha de 40 dias de jejum, começou a aparecer gente na igreja. E aí a igreja começou a acontecer. Porque na verdade a igreja eram paredes, 3, 4 famílias. E aí a gente começou assim. E assim começou. E não tinha culto de semana, não tinha, também estava no meio da pandemia, mas durante a pandemia a gente foi ajeitando tudo. A hora que terminou, Deus abriu e começou a derramar sobre este lugar bênçãos. Bênçãos hoje que você colhe e leva para sua casa, amém? Eu levo bênçãos para minha casa, muitas. Falar de confiança é muito fácil, quando tudo vai bem. Mas como aplicar isso na vida real? Porque na vida real não vai tudo bem. Na vida real é complicado, né? A vida real a gente enfrenta luta todo dia. Seja para comprar uma mistura, para comprar um pãozinho, para pagar uma conta, não é verdade? Para fazer um mercado. Nós pegamos o elevador, foi hoje? Foi hoje, nós pegamos o elevador e aí tinha lá dois homens lá, e a gente estava falando do quê? Da fome dos nossos meninos. Porque você tem menina, né, abençoada? Você deu acho que é diferente. Porque, irmãos, o pacote de arroz durava 35 dias lá em casa, agora dura 15. Né? E as crianças lá, olha, vou dizer, viu? É como se fosse 6 filhos lá em casa. Então tudo dá trabalho. Né? Porque tem que comprar mais, tem que gastar mais, né? Tem que, né, investir mais, né? É investimento, né, irmão Mauro? Então. Tem que investir, porque o retorno vai vir, em nome de Jesus. Vai vir o retorno, né? Vai vir o retorno em nome de Jesus, né? Por que vai vir só para o pai do Neymar, né? Tem que vir para o pai do Caleb também, né? Do Samuel, né? E a gente precisa confiar no Senhor, irmãos. Mesmo com lutas, mesmo com tudo apertado, a gente tem que falar: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor tem cuidado de mim. Se você começa o dia orando e agradecendo a Deus, o seu dia vai ser mais leve. Se ao abrir os olhos você dá um bom dia para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, esse é o dia que o Senhor fez para mim. Comece o dia adorando, comece o dia orando. E perceba que quando terminar o seu dia, ele foi mais leve. Porque Ele cuida de todas as coisas. Agora, deixa o despertador tocar, levanta correndo. Você chuta a cama, vai lavar o rosto, a água está fria. Nesse frio está difícil lavar o rosto, né, irmãos? É só o zoinho, né? Molha assim. É complicado. Tem que ter coragem, né? Para lavar assim, pegar assim, encher a mão, né? Mas quando nós confiamos no Senhor, todas as coisas, todas as tarefas do dia, elas ficam mais leves. Porque nós aprendemos a confiar nele. Glória a Deus. Largue o controle. Nossa mente tenta prever todos os cenários ruins. Mas nós precisamos aprender a controlar a ansiedade. A ansiedade é um mal que assola os nossos tempos. E como é difícil controlar isso, né? Quem que é ansioso aqui? É você, Marcão? Também torcendo para esse time, né? Tem que sofrer mesmo, né? Irmãos, ansiedade é algo complicado na vida da gente. Você quer deixar alguém ansioso? Pega seu celular, manda uma mensagem para ele e apaga. E não escreve mais nada. A hora que ele ver, ele vai falar assim: oi, queria falar comigo alguma coisa? Não, deixa para lá. Não, pode falar, por favor. Né? A pessoa fica curiosa, né? Fica ali, ó, pensativa: o que será que é, o que não é? Eu já ouvi isso: quer deixar uma mulher curiosa, manda uma mensagem para ela e apaga. Para você ver só.
Ela curiosa e nervosa o dia inteiro. Alimente-se da promessa e não dos problemas. Olha isso. Alimente-se da promessa e não dos problemas. Se você passar o dia todo vendo os noticiários de tragédia lá, da Atena da vida, um monte de coisa, não fica complicado o dia da gente, irmãos? Fica. Fica. A minha avó, ela passava, o que era? Aquele rádio lá que só era o Gil Gomes, era o Gil Gomes, não era? Eu ouvia Gil Gomes com 8 anos, olha irmão, isso é pior do que assistir novela da Globo. Eu ouvia Gil Gomes porque minha avó acordava com aquele cara lá falando o dia inteiro lá e ele ficava, não era assim? E não sei o quê. E no final sempre alguém matava alguém, era só coisa ruim. E aí chegava alguém, bom dia, dona Maria. Lá, o dia não tá, lógico que não vai estar bom, irmão. Como é que um dia uma senhora fica bom desse jeito? Ela não ia para a rua, mas tinha medo, porque o assassino do Gil Gomes passava na frente de casa, não é? E tem gente que passa o dia, a minha mãe passa o dia vendo coisa de tragédia na televisão lá, ou tragédia ou fofoca, ou curiosidade da vida alheia, né? Hoje em dia você divide, né, em casa, pelo menos é um de fofoca e o outro de tragédia, né? Ai, mamãe. Qual canal, irmão Mauro, que você vê? Ficou vermelho, meu irmão. Irmãos, para o seu dia ser leve, você precisa se desligar dessas coisas. Coloca um louvor, canta. Melhor ainda, entra no YouTube, na sua TV, smartphone, coloca o culto de domingo lá, e aí você vai ter uma tarde agradável, né? Olha que bênção, você vai ter a oportunidade de ver 2 vezes a mensagem da pastora Priscila. Olha só que bênção isso, né, pastora? Agora eu fui bem, hein? Não é? Você vai ter oportunidade porque você está desviando o seu foco do olhar. Se a gente ficar só olhando para a tragédia, só para coisa ruim, meus irmãos, não vai sair coisa boa. O que tem aqui dentro? Água. E se eu apertar, vai sair o que daqui de dentro? Virar assim, vai sair água. Mas se eu quiser que saia Coca-Cola, vai sair Coca-Cola? E Guaraná, vai sair Guaraná? Assim é a vida da gente. Como uma jarrinha de água. Porque se alguém te apertar, vai sair o que daí de dentro? Vai sair palavrão, vai sair nervosismo, irritação. Por quê? Porque não importa como nós somos, importa o que a gente carrega dentro da gente. Se alguém apertar você, precisa sair coisas boas. Precisa sair respostas que vêm do céu. Às vezes as pessoas param a gente e nos confrontam e nos afrontam. E muitas vezes é um pedido de socorro. Só que a gente não percebe isso. A gente só acha que é uma afronta. Uma vez o motoqueiro quase levou a porta da pastora. E rolou assim. Ela ia entrar na garagem. Aí ela saiu do carro. Ele levantou do chão todo desengonçado lá. E aí ela falou assim... Ela não brigou com ele. Ela falou, você está bem? Desculpa, moça, eu não tenho dinheiro. Não, mas você está bem? Aí, toma cuidado. Não, né? Aí os meninos ainda ficaram brincando, falando assim, isso porque não era o meu pai. Olha a fama, né? Sorte sua que era a minha mãe, né? E ela foi calma, né? Mas por quê? Porque ela transborda aquilo que tem dentro dela. E aí a gente conquista as pessoas. Tem gente que não é um rostinho bonito, então a gente precisa conquistar de outras formas, com aquilo que nós temos aqui dentro. Quando a gente tem Jesus, a gente fica mais bonito, sabia disso?
Não é verdade, irmãos? Né? Olha, essa nossa igreja só tem gente bonita, né, pastora? Né? Porque todos nós temos Jesus no coração. E a gente precisa transbordar isso. Não importa se apertam, se torcem, se joga no chão, mas vai sair daqui de dentro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. No domingo, durante o culto aqui, eu tenho contato dos nossos vizinhos, e o vizinho aqui começou a reclamar do barulho. E aí eu tive que respirar e orar, e falar: Deus, o que eu faço? E aí eu pedi desculpas, disse que nós vamos abaixar o volume no domingo de manhã, enfim. Eu acho que todo mundo aqui da rua já discutiu com esse homem aqui, mas eu não quero fazer parte do todo. Eu quero, pelo menos da minha parte, fazer o possível para que essa harmonia que a gente tenta criar, ela permaneça. Não é verdade? Porque é muito complicado você ter um vizinho que briga com a igreja, porque a igreja sofre. Não é verdade, Rubens? A gente estava conversando domingo sobre isso, né? Então a gente precisa conquistar. Como é que eu vou ganhar o meu vizinho para Jesus? Se eu for lá e der um chute na porta dele, falar não, aqui não, enfim. Então eu preciso ser diferente, para que ele enxergue alguma diferença. E em nome de Jesus, nós vamos entrar, né? Nós vamos achar o denominador comum dessa situação. Tenho certeza disso, porque nós temos confiado no nosso Deus e Ele tem cuidado de todos os detalhes. Não vai ser agora que Ele vai nos deixar sozinhos. Amém? Obedeça mesmo sem ver o próximo passo. Confiar é um passo de fé. Deus não vai nos mostrar o resultado final. Nós vamos precisar confiar nele e seguir pelo caminho que Ele traçar para nós. Mesmo sem saber aonde vamos chegar. Se nós estamos depositando a nossa vida e confiando nele, nós precisamos aprender a caminhar conforme Ele nos orienta. Um passo de cada vez. Assim, quando nós atingirmos o objetivo, nós vamos saber que foi o melhor. Assim, puxa vida, eu não sabia que eu ia conseguir esse sucesso. Mas Deus estava no controle, filho. Então, esse é o resultado daqueles que confiam no nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Se encha de coisas boas. O Espírito Santo, Ele tem o melhor para derramar sobre nós. Mas a gente precisa confiar nele. A gente precisa entregar as nossas vidas nas mãos dele. Andar sobre as águas não é para qualquer um, mas aqueles que confiam no Senhor vão poder caminhar sobre as águas com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Em nome de Jesus. Se você pudesse se colocar em pé. Então, pense bem no que eu comentei com vocês hoje, nesse bate-papo que nós tivemos. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depositar nele 100% daquilo que nós precisamos e esperamos, porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem a nos enviar todos os passos que precisamos dar, mas é difícil a gente entregar a chave na mão dele. Às vezes a gente entrega a chave, mas quer guardar uma cópia no bolso, né? Vai que eu preciso entrar naquele quartinho, né? Não, entrega para Ele, confia nele, porque aí Ele vai fazer todas as coisas por nós. Amém?